No vídeo de hoje nós vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para cuidar da sua bromélia corretamente, de uma maneira bem simples. A bromélia é uma planta típica de região tropical e apresenta mais de 3.600 espécies. Dentre elas, cerca de 1.700 são encontradas no Brasil. Sua característica mais marcante é o agrupamento de suas folhas em forma de uma roseta, que deixa seu visual exótico e lindo. Ela é bastante utilizada para a ornamentação de jardins e canteiros, mas também pode ser cultivada em vasos para a decoração de ambientes internos. Além disso, é uma planta muito fácil de cuidar, características que fazem da bromélia uma excelente opção para interiores. Como já foi dito, o seu cultivo é bem fácil e é preciso se atentar apenas a alguns detalhes que nós vamos apresentar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, a luminosidade a que as bromélias devem ser expostas depende muito da variedade da planta. A dica é observar a coloração da folha. As que apresentam as folhas mais acinzentadas, espinhentas, avermelhadas e prateadas gostam de bastante sol e podem ficar expostas por mais tempo. Já aquelas que possuem folhas mais macias, de coloração verde ou verde escuro, preferem ficar na sombra e gostam de uma menor quantidade de luz solar ao longo do dia. Elas devem pegar sol, mas não ficar expostas o tempo todo. O recomendado é deixá-las em um local que bata o sol apenas no início da manhã ou no fim da tarde. Em relação à temperatura, por serem plantas tropicais, as bromélias gostam de temperaturas mais elevadas. Se você vive em regiões mais frias, deixe em cantinhos mais quentes dentro da sua casa ou apartamento. Em relação ao solo, o recomendado é um com alto teor de nutrientes orgânicos e pH mais próximo do neutro. As bromélias apreciam um substrato leve e menos compactado. Por isso, a dica é fazer uma mistura de terra, areia, pó de fibra de coco e humus de minhoca. É importante que o substrato consiga reter um pouco de água para ajudar a manter a umidade que essas plantas precisam. Para cultivar as bromélias em vaso, o recomendado é apostar naqueles mais pesados, como os de barro ou cerâmica. Esses recipientes garantem maior estabilidade para a planta e mantêm o substrato sempre fresco. Ele também não pode ser muito grande para evitar o excesso de umidade nas raízes que pode acabar deixando a planta doente. Tanto para o plantio em vaso quanto direto na terra, você deve cuidar para que a base das folhas não fique em contato direto com o solo. Em relação à rega, é importante lembrar que as bromélias são plantas de clima tropical e gostam de solos mais úmidos, mas isso não significa que você deve encharcar o vaso em que está a planta. Na hora de regar e adubar, molhe as folhas em vez do solo e regue com frequência, molhando a parte central da planta e borrifando água em suas folhas nos dias mais quentes. Prefira fazer a rega no fim do dia ou no começo da noite, já que seu ciclo de respiração favorece a captação de umidade depois que o sol já se pôs. Em regiões mais úmidas, a rega pode acontecer de 1 a 2 vezes por semana, enquanto em locais com climas mais secos e durante o verão, de 3 a 4 vezes por semana. Em relação à poda, as bromélias praticamente não precisam disso. A única coisa indicada é a remoção de folhas secas ou danificadas, para dar mais vivacidade à planta e permitir que ela continue se desenvolvendo bem. Na hora de adubar, o recomendado para estimular o crescimento das folhas e flores é adubar a planta a cada 15 dias com NPK 4, 14 e 8. Por falar em flores, saiba que a bromélia floresce apenas uma vez na vida, e quando isso acontece é para gerar novos brotos e significa que a planta mãe vai morrer logo em seguida. O broto lateral a substitui. As bromélias só florescem quando atingem a maturidade, e isso varia de acordo com o seu tipo. Algumas delas podem florescer em alguns meses, enquanto outras podem levar anos. Em situações que a planta se sente ameaçada, fica exposta a um ambiente inóspito para a planta, como um ambiente muito seco, ela pode acabar desenvolvendo as flores antes do tempo. Isso é uma forma de preservação da espécie. Elas são bastante resistentes quanto a doenças e pragas, então o melhor é não usar produtos como pesticidas e fungicidas. As pragas mais comuns que atacam esse tipo de planta são lesmas e lagartas, que podem ser facilmente removidas manualmente com o uso de luvas ou com auxílio de alguma ferramenta. Se sua bromélia for atacada por fungos, faça uma mistura caseira de sabão de coco dissolvido em água e use uma esponja sobre as folhas para removê-los. Para combater as cochonilhas e pulgões, use uma solução de fumo diluído em água e aplique na planta. Em relação à reprodução, as bromélias podem ser multiplicadas pelas mudas que se formam ao redor da planta-mãe. Uma curiosidade
é que, apesar da fama negativa, diversas pesquisas realizadas sobre a ocorrência de mosquitos da dengue em bromélia constataram que essa planta não é um ambiente propício para a propagação do Aedes aegypti. Se você gosta de bromélias e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas, muito obrigado por assistir até aqui, assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima!